Graça e paz, igreja. Gente, eu sei que é de manhã, eu sei que tá cedo, eu sei que é feriado. Provavelmente todo mundo cansado, todo mundo meio para baixo talvez, mas a gente está na casa do Senhor, então vamos continuar com o coração aberto para aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a igreja hoje. A gente acabou de ter um momento de adoração, a gente acabou de ter um momento onde a gente entregou para o Senhor aquilo que a gente recarregou durante a semana, e a gente entregou para o Senhor agora a nossa adoração, o nosso louvor, e eu te convido a permanecer com o teu coração aberto, porque a gente não está aqui por causa de um protocolo, a gente não está aqui porque é mais um domingo e crente vai para a igreja no domingo, a gente está aqui porque o Senhor marcou um encontro com a gente. Nós estamos aqui porque o Senhor tem algo para derramar sobre a sua igreja, e se a gente estiver com o coração aberto, e se a gente estiver com o coração ansiando por isso, nós vamos receber algo do Senhor. Não porque Ele precisa derramar, não porque Ele nos deve alguma coisa, mas porque a graça dEle é derramada sobre nós. Mesmo que a gente não mereça, mesmo que a gente não possa fazer nada para ganhar ou receber dessa graça, Ele derrama. E algo que o Senhor falou comigo ontem, muito poderoso, foi que Ele derrama a graça e a gente responde com obediência. Quando a graça do Senhor é derramada, não é uma desculpa para a gente pecar, não é uma desculpa para a gente pensar, mas amanhã a graça dEle é renovada, a misericórdia é renovada, então tá tudo bem. Mas quanto mais graça é derramada sobre nós, com mais obediência a gente responde. Então, quanto mais graça, quanto mais unção, quanto mais presença, mais obediência. Então, o nosso papel como igreja é entender que a graça que é derramada sobre a gente, a unção que é derramada sobre a gente é respondida com obediência. Então, eu não vivo mais da maneira que eu pensava, da maneira que eu achava, com minhas próprias opiniões ou achismo, mas eu vivo de acordo com aquilo que o Espírito Santo me guia. A gente anda de acordo com o vento do Espírito Santo e não com o nosso próprio achismo. Então eu te convido a abrir, na verdade, manter o seu coração aberto para o Senhor. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando, deixa lá fora os seus problemas e adore ao Senhor. Mas para mim é ao contrário, entra com seus problemas e entregue no altar. Porque se você deixa lá fora, quando você entra, entrega algo para o Senhor, quando você sair, você encontra com esses problemas de novo. E a partir do momento que você encontra com os problemas de novo, o que você acabou de receber aqui dentro do culto vai ficar para trás. E você vai esquecer do que aconteceu. Então, aquilo que você trouxe lá de fora, que só você sabe, entregue ao Senhor. Deixe no altar. E mantenha o seu coração aberto para receber o que o Senhor tem para derramar sobre a igreja hoje. Não permita sair daqui da mesma maneira que você entrou. Não permita sair daqui com os mesmos pensamentos do qual você entrou. Porque cada domingo o Senhor tem um encontro diferente com cada um de nós. O nosso problema é que a gente se acostumou com o culto de domingo. A gente se acostumou com os eventos, com as programações que tem durante a semana. Então eu vou no culto no domingo, aí terça tem oração, aí quarta tem célula, quinta tem oração, sexta tem culto dos jovens, aí domingo é de novo culto. E eu continuo num protocolo, eu continuo numa agenda na qual eu não tenho um encontro com o Senhor. Eu continuo seguindo um protocolo porque eu sou crente, eu continuo seguindo uma agenda porque é o que crente faz, mas eu não encontro o Senhor, eu não conheço o Senhor. E a base do evangelho não é microfone. A base do evangelho não são luzes, não são câmeras. A base do evangelho não é somente vir na igreja. A base do evangelho é conhecer Jesus. A gente pode continuar todos os domingos participando dos cultos. A gente pode estar escalados em vários ministérios. A gente pode sim estar sendo talvez até usado. Mas se eu não conheço Jesus, de nada importa. Porque o que eu estou fazendo não é por amor ao meu Pai. Talvez é por amor à obra. Talvez é por amor as pessoas vão me ver. Então o ponto do evangelho e a grande base do evangelho é conhecer a Cristo. E eu só conheço a Cristo se eu procuro a Cristo. E a gente tem uma responsabilidade de levar o evangelho para as pessoas. Mas eu não consigo levar o evangelho para as pessoas se eu não sei o que é o evangelho. Como que eu vou falar de Cristo para alguém se eu não conheço a Cristo?
as minhas palavras serão vazias. Porque eu vou estar falando sobre algo, eu vou estar falando sobre alguém que eu não tenho ciência, eu não tenho consciência de quem é, porém eu ouço o meu pastor falar. Porém, na igreja dizem, legal, mas o véu que se rasgou, ele nos deu a plena confiança de entrar dentro do lugar santíssimo e conhecer Jesus particularmente. Eu não preciso esperar o culto de domingo, a célula de quarta, o culto dos jovens da sexta, para eu falar com meu pai, para eu adorar a Deus. Porque esse véu que se rasgou me conectou de volta ao meu pai. Então por que esperar o meu pastor vir revelar algo para mim? Por que esperar o... eu desconcentro, minha mãe chegou. Senta aqui, ó, com a Letícia. Por que esperar o... Oh, meu Deus. Nós não precisamos esperar o pastor chegar e talvez pregar uma mensagem bonita, ou o pregador da manhã vir pregar uma mensagem bonita, ou o louvor tocar uma música que eu conheço, então é legal, então agora eu me entrego ao Senhor. A gente não precisa mais disso, gente. A entrega do Senhor na cruz, ela foi por inteira. O sacrifício do Senhor na cruz nos trouxe a liberdade de entrar dentro do lugar santíssimo e não ser consumido. Nós não tínhamos esse direito. A gente não podia. Era somente o sumo sacerdote, e olhe lá também. E hoje a gente tem esse lugar aberto. A gente tem um secreto que a gente pode entrar e falar com o Senhor. E o que eu quero te falar é: conheça Jesus. Tenha uma experiência própria com Jesus no seu secreto. Só você e o Senhor. A gente não está precisando de eventos grandes, qual é o nome? Conferências. A gente não precisa dirigir sei lá quantas horas para ir para Boston porque tem uma conferência lá. Nós não estamos precisando de esperar que o retiro chega para a gente ter algum tipo de fogo dentro da gente. A gente está precisando de intimidade com o Senhor. A gente está precisando de firmar o nosso relacionamento com o Senhor, procurar o Senhor. Não porque é um protocolo do crente, mas por causa que é um fogo dentro de nós, que tem saudade de Jesus, que anseia pela presença. Mas se a gente não procura, se a gente não vai atrás, de onde que esse fogo vai sair? E não existe uma vida igual depois que a gente conhece a Cristo. Não interessa se você cresceu num lar cristão ou se você acabou de se converter. Cada um tem a sua intimidade com Cristo. Se você se converte hoje, o Senhor quer te usar amanhã, vá em obediência. Se você cresceu num evangélico, mas você ainda precisa de um encontro com o Senhor, busca. Porque quando a gente busca, a gente acha. Quando a gente bate na porta, ela é aberta. Mas enquanto a gente tiver um coração tão duro para a presença do Senhor, a gente vai continuar indo de culto em culto, atrás de eventos, atrás de luzes e microfones.
enquanto a gente precisa é de uma revelação de quem Cristo é. A gente precisa orar a palavra. E se na palavra diz, Espírito do Senhor nos deu pleno conhecimento de Cristo Jesus, é isso que nós precisamos orar. É de Cristo que a gente precisa, é do Senhor que nós necessitamos. E viver uma vida de protocolo vai nos levar a nada mais, nada menos do que uma vida de religião. Eu leio a Bíblia com os olhos fechados, mas o meu devocional está em dia. Eu oro por alguns minutos, mas eu saio de lá a mesma pessoa. Não é sobre isso, intimidade não é sobre isso. Intimidade é, quanto mais tempo eu passo com o Senhor, mais parecido com Ele eu sou. Os discípulos, eles eram diferenciados porque andavam com Cristo. Eles eram diferentes porque eles passavam tempo com o Senhor. Nada derramado do céu, do nada. E se a gente não anseia pelo céu, se a gente não anseia por Cristo, nós estamos ansiando pela terra. E enquanto os nossos olhos estiverem tão fixados aqui, tão fixados nas coisas que a gente pode ter na terra, os nossos olhos nunca vão ansiar pelo que vem do céu. E quando a palavra fala sobre ter secreto com o Senhor, porque Ele te vê em secreto, a recompensa que o Senhor nos dá não é uma recompensa terrena, é uma recompensa celestial, é uma recompensa divina. Porque é através desses momentos, é através desse tipo de comunhão com o Senhor, que um fogo dentro da gente começa a surgir. Aí eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas a gente passa o dia inteiro no telefone. Como que nós vamos ter um fogo pelo Senhor? Como que nós vamos ser cheios do Espírito Santo, sendo que dentro da gente está cheio da gente mesmo? Se a gente ler Filipenses, eu nem abri ainda, mas amém. Se a gente ler Filipenses 2, do 5 em diante, a gente vê a humildade de Cristo Jesus. De deixar o céu, de vir, se tornar homem, servo, obediente. A gente vê que Ele vai se despir dele mesmo para se tornar um de nós. E nós, a gente não consegue ter um entendimento de que se eu não me esvazio de mim mesmo, não tem aonde Deus derramar algo em mim. Se eu estiver tão cheia do meu próprio achar, da minha própria opinião, do meu próprio, não, mas eu não consigo, não, mas não dá, não, mas eu não sei, é muito eu. O Senhor não vai achar espaço em nós para derramar algo dele em nós. Então a mensagem que eu queria compartilhar hoje com vocês é: um encontro basta. A gente não precisa de um tanto de culto e um tanto de conferência e um tanto de evento. A gente precisa de um encontro. A gente precisa conhecer Jesus uma só vez. Conhecendo Jesus, automaticamente a nossa vida é diferente. Quando eu conheço Jesus, é como Paulo disse, que nada para ele mais importava. E eu vou ler Paulo, porque senão a gente vai enrolar. Atos 9. A gente falar sobre um encontro com Jesus, nada melhor do que falar de Paulo. Atos 9, verso 20. O primeiro culto é um pouco mais prolongado. Prolongado não, eu tenho que ser mais rápido, então não vai dar para ler muita coisa. Então a partir do verso 20 tá bom. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Para mim, o que é lindo aqui é a última frase. Porque a gente vê que Paulo ele se converte, ele conhece Jesus, vamos falar assim. Ele não aceitou Jesus, ele conheceu Jesus.
E a gente vê que ele estava com pressa, porque logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O mandamento do ir de pregar o evangelho não é para o cristão que está 30 anos na igreja somente. É para a gente também, que conheceu Jesus ontem, igual Paulo. Paulo acabou de conhecer Jesus, mas ele está dentro da sinagoga falando que Cristo é o Filho de Deus. Só que para mim o interessante aqui é a última frase, que diz, demonstrando que Jesus é o Cristo. Paulo não somente está pregando que Cristo é o Filho de Deus. Ele não está somente indo para a sinagoga. Ele não está somente saindo por aí falando, olha, Jesus salva e liberta. Paulo está demonstrando que Jesus é o Cristo. Paulo está vivendo uma vida, ele acabou de conhecer Jesus. Ele acabou de descobrir o que é viver, porque até então, Paulo, com todos os seus diplomas, estudou com Gamaliel e toda essa parada. Agora que ele está vivendo. Até então ele estava existindo. Porque até que a gente encontre Cristo na vida, a gente está só existindo. A gente pode até estar dando certo, sabe? Às vezes a gente faz um negocinho ali na igreja. Está dando uma coisa boa. Mas viver é só depois que encontra Cristo. E Paulo está demonstrando que Cristo é o Filho de Deus. A gente, como igreja, não tem o papel e o dever só de pregar. Eu não estou falando em cima do púlpito. Se a gente precisar de púlpito, microfone, luz e câmera para pregar o evangelho, a gente está lascado. A gente precisa de um coração que anseia Cristo. E almas. Então Paulo, ele começa a viver. Ele encontra a vida. Cristo é a vida. E fora dele, a gente está só existindo. E o que é interessante de Paulo é que Paulo era o cara. Paulo, ele sabia o que ele estava falando. Paulo, ele sabia as leis de cima para baixo, de baixo para cima, e de um lado para o outro. Paulo, ele entendia, ele sabia. Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Paulo, ele cresceu num lar judaico, então ele sabia da lei. Ele sabia o que ele falava, ele sabia onde ele estava pisando. Porém, é interessante ver que lá em Filipenses 3, mesmo Paulo sabendo quem ele era, mesmo ele tendo vários diplomas e ser um cara estudado, ele fala assim, mais do que tudo isso, tudo que eu sei, tudo que eu entendo, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo entendeu que tudo que ele tinha era esterco comparado com o conhecer a Cristo. Ele não está falando sobre a suprema grandeza de pregar o evangelho. Ele não está falando sobre a suprema grandeza de ir para a igreja, para as sinagogas. Ele está falando sobre a suprema grandeza de conhecer Jesus. Porque Paulo, ele já ia para as sinagogas. Paulo, ele já era um cara top de linha. Mas para ele, é a suprema grandeza de conhecer Jesus. O que Paulo viu? Qual que foi a experiência de Paulo que fez ele olhar para tudo ao redor dele, olhar para todos os diplomas, olhar para toda a história dele e falar assim, isso para mim não é nada. Eu conheci algo muito mais valioso do que isso. Eu conheci não somente um Salvador, um Senhor, eu conheci um Pai. Por isso que quando Paulo fala sobre a grandeza do conhecer a Cristo, ele está falando que a gente pode tentar sim preencher algumas lacunas da nossa vida com várias coisas. E a gente vai fazer isso. Talvez com fama, talvez com dinheiro,
talvez com relacionamentos que vão nos quebrar no meio se a gente não tiver em Cristo Jesus. E a gente vai tentar preencher, porque a gente é assim, a gente é teimoso. Mesmo que o Senhor fala, a minha graça te basta, eu ainda vou atrás de outras coisas, porque eu acho que a graça dele não me basta. Eu vou ver se há um pouquinho de fama e dinheiro, um pouquinho de viagens também. Eu vou ver se isso preenche. Aí a gente roda, roda, roda. E quando a gente volta para o mesmo lugar, a gente fala, tá vazio ainda. É só Jesus para preencher. Enquanto a gente não tem um pleno conhecimento de quem é Cristo Jesus, a gente não vive uma vida por inteiro. A gente vive um evangelho de fachada, porque é legal ser crente. Porque é legal ir para a igreja e ter um ministério lá e pegar no microfone. Porque é legal estar na mídia. Mas aí a partir do momento que eu saio pelaquela porta, eu não estou fazendo como Paulo fazia, demonstrando que Jesus é o Cristo. Eu estou demonstrando quem eu sou. Eu estou mostrando para as pessoas quem eu sou. E essa sou eu. Mas quando eu entendo quem é Cristo, o meu anseio por almas, o meu anseio pela presença, ele dobra. Porque eu entendo que eu não quero focar em ministério, mas eu entendo que o meu ministério, que o que o Senhor confiou a mim não é sobre mim. É sobre o que está lá fora perdido, dependendo de uma palavra do Senhor, que eu estou negligenciando em falar. Porém, como eu disse no início, se eu não conheço a Cristo, eu não consigo falar para as pessoas quem é Cristo. E não somente falar, mas mostrar para as pessoas que o Senhor, Ele salva, que o Senhor liberta, que depressão é curada através do nome dEle, ansiedade é cessada através do nome dEle. E nada melhor do que falar de Paulo, porque Paulo conheceu Jesus no caminho de Damasco. Ele estava indo atrás do povo para prender todo mundo, mandar todo mundo para Jerusalém. Paulo estava indo fazer um negócio muito louco. Mas dá para acreditar que Jesus usou esse momento muito louco para encontrar com Paulo? Por isso que a gente não precisa de muito. A gente não precisa de muito para conhecer Jesus. Às vezes a gente fica esperando a hora do louvor, que eu acho que agora é bom. Não, agora vai. Aí não vai. Não acontece. Está muito superficial ainda. A gente vê o encontro que a mulher samaritana tem com Jesus. Ela vai no momento que ninguém está no poço, mas Jesus está lá. Ela vai no momento sabendo que ela não vai encontrar com ninguém, porque ela não quer ver ninguém, mas Jesus está lá. E Jesus começa a conversar com ela, e ela não está nem dando ideia para ele. E é desses daí que Jesus gosta, sabe? Aqueles que não se aparecem muito, que fica mais né? E Jesus começa a conversar com ela. E Jesus começa a tocar onde ela não queria que tocasse. Aí ela já fica mais... Calma aí. Já vi que o Senhor é um profeta. E Jesus continua falando. Ela cai em si e vê, não, esse é Cristo, Ele é o Messias, Ele é o esperado. E para mim é lindo que Jesus diz para a mulher samaritana lá em João 4, quando Ele fala da adoração em espírito e em verdade. Porque o Senhor não está esperando da gente uma coisa muito linda, não. Ele merece. Mas se não for também, se o nosso coração estiver totalmente voltado a Ele, em espírito e em verdade, o Senhor recebe a adoração. Então, o que o Senhor está nos chamando a fazer nessa manhã é continuar com o coração aberto quando a gente sair pelaquela porta. É continuar com a chama acesa para a gente sair, mesmo quando a gente sair pelaquela porta. A Kênia e eu estava conversando essa semana, ela falou algo sobre a chama tá acesa ainda, sabe? Quando a gente volta do retiro, a gente tá assim com a chama acesa. Só que a gente tem que ter um entendimento que essa chama, se a gente não cuida, ela apaga.
Se a gente não busca, ela apaga. Porque quem acende o fogo não somos nós, é o próprio Pai. Se eu não tenho comunhão com o Pai, essa chama apaga. E se essa chama apaga, orar já não é mais tão, não preciso. Ler a Bíblia já virou algo dos crentes, não preciso. Jejuar, bobeira, nem é bíblico. Aí a gente vê que a pessoa não lê a Bíblia. E a gente começa a entrar num ritmo da qual não precisa e a graça de Deus me basta. Aí eu penso, que graça. Sendo que a gente está muito focado no... Eu vou esperar aquela conferência, eu vou esperar aquele evento, eu vou esperar o pastor Felipe vir de Boston. Porque aí eu tenho certeza que Deus fala comigo e eu mudo minha vida. Sendo que o véu não foi rasgado para esperar o pastor Felipe chegar. O véu foi rasgado para eu poder entrar dentro do meu quarto e ter meu momento com Deus. Porque se Cristo não tivesse pagado o preço por mim e por você, a gente não teria voltado ao Pai. E eu quero que a gente tenha muita clareza sobre isso, que 1 Timóteo 2, no verso 5, fala que apenas há um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. A gente não achega ao Pai de outra maneira, somente através de Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Então eu consigo me achegar ao meu Pai através de Cristo. Ele é o meu advogado perante o meu Pai. E por que eu preciso ter um conhecimento disso? Porque senão eu vou buscar a Deus em várias outras coisas. Eu vou buscar a Deus em vários outros métodos. Sendo que se eu ler a Bíblia, pedir o Espírito Santo para me revelar da palavra, eu vou entender que não há outro caminho senão Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outra palavra mais escandalosa do que essa. Se a gente está esperando ter um negócio muito barulhento, ou uma coisa muito calada, um negócio muito alto ou muito baixo, se a gente estiver esperando as circunstâncias baterem com aquilo que a gente precisa receber, nunca vai bater. Porque não é sobre o ambiente visual, é o ambiente espiritual. Se a gente não nasce de novo, a gente não entende das coisas espirituais. Então a gente entra dentro do culto, Deus está fazendo alguma coisa e eu não consigo ver. Jesus, ele conversa com Nicodemos. Nicodemos é um cara sábio, entende das coisas. E Jesus conversa com Nicodemos e Nicodemos está, como é que é? Nascer de novo? Minha mãe não está viva. E nem se ela tivesse, não tinha como eu entrar de volta. Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava falando. Por isso que sem nascer de novo, sem um encontro com Cristo, sem conhecer a verdade, a gente não flui. João 8,32 fala: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o próprio Cristo. Se eu não conheço a Cristo, eu continuo o mesmo. E eu não estou falando sobre ser legal, gente. Ser legal não leva ninguém ao céu. Ser gente boa não leva ninguém ao céu. Ter um selo do Espírito Santo é o que nos faz resistir no dia mal. Ter o selo do Espírito Santo é o que nos faz permanecer no dia que a gente não quer permanecer. Ter o selo do Espírito Santo significa ser diferente. E a gente precisa andar na contramão do mundo. E eu creio que nós somos uma igreja de 7.000 que não se prostraram diante de Babilônia. Eu creio que nós ainda temos 7.000 separados que vão fazer a diferença para o mundo. A palavra do Senhor fala que para a gente não se amoldar ao padrão do mundo. A gente não se amoldar ao padrão do mundo é a gente não viver de acordo com aquilo que o mundo acha que está certo. Então, se o mundo fala que é assim, nós, pelo fato de estarmos indo na contramão, a gente fala, não é assim. Porque a nossa base não é a palavra do homem, a nossa base é a palavra de Deus. Por isso que estar alimentado da palavra de Deus nos torna mais fortes nos dias difíceis. Porque quando o inferno se levanta, a gente tem uma palavra.
Quando a gente está caído, a gente entende que a gente não precisa continuar caído. A gente tem um Deus que pode nos erguer de novo. Então, que a palavra do Senhor hoje sirva para a gente como um cutucão, como um empurrão do Senhor. Sabe, a gente está precisando conhecer a Cristo. Sabe o que a gente está precisando? A gente está precisando voltar à primeira essência. A gente está precisando voltar ao primeiro amor. A gente está precisando voltar a ter intimidade com o Senhor. Sozinhos. A gente está precisando voltar a se derramar diante da presença do Senhor, aonde a gente não tem nada para dizer. A gente só se lança. Porque o Senhor, Ele tem saudade dos momentos que a gente tinha quando a gente sentava, abria a Bíblia e ficava lá, vendo o que o Senhor tinha para o dia. E a gente amava escutar a voz do Senhor. O Senhor, o que Ele tem saudade é dos momentos que a gente tinha de oração. Que a gente não tinha um cronômetro para ver, não, agora eu vou ficar 30 minutos. A gente simplesmente entrava e não importava se era 10 minutos ou era 1 hora. A gente saía com o coração amando mais a Cristo. E eu repito, a gente não está precisando de luzes e muitos eventos. A gente está precisando de Cristo. A gente está precisando conhecer Jesus, voltar à primeira essência, voltar ao primeiro amor, voltar a queimar uma chama dentro da gente que se apagou por culpa nossa. O que nós estamos precisando é de Cristo. O que nós estamos precisando é do Evangelho. E não adianta a gente querer tampar esse vazio que a gente sabe que está escancarado com coisas do mundo. E não são coisas do mundo ilícitas, eu estou falando sobre coisas do nosso dia a dia. Se a gente não tem tempo para o Senhor, essa rotina com certeza não está muito certa. A gente precisa voltar a essa primeira essência, a gente precisa voltar a ser apaixonado pelo Senhor. Eu já vou entregar o microfone, mas antes de entregar o microfone eu vou dar rapidão 2 minutos de um pouco do meu testemunho. E eu só queria dizer que o altar está aberto não para você aceitar Jesus, mas para você conhecer Jesus. E se você sabe que você ainda precisa desse encontro, você sabe que o Senhor está te chamando hoje. Se você sabe que você precisa voltar para esse relacionamento, você não desviou, você só está sem falar com Cristo. Se você sabe que você precisa voltar a esse relacionamento, o altar também está aberto. Se você só precisa de, sei lá, de Cristo, o altar está aberto. E enquanto o altar está aberto, eu queria somente 2 minutos para eu falar um pouquinho de como eu comecei a seguir a Cristo. Quando eu aceitei Jesus, eu passei 1 ano indo para a igreja sem conhecer a Cristo. O pastor acabou de me perguntar quanto tempo você tem de cristão. Eu falei, de conhecer Jesus é um pouco menos. Mas que eu fui para a igreja tem uns 3. E eu ia para a igreja, mas eu não era igreja, eu só ia. E eu passei 1 ano sem conhecer Jesus, mas indo para a igreja. E toda vez no final do culto, que tinha a parte lá do, se você quer se reconciliar com o Senhor, se você quer voltar para o Senhor, vem aqui na frente. Eu sabia, pelo fato de eu estar indo praticamente todo fim de semana, reconciliando, eu sabia que cada um ia me olhar torto. Nossa, mas de novo ela está indo lá na frente. Nossa, mas de novo ela vai reconciliar. Nossa, mas aí não tem jeito mais. Nossa, já é a 4ª vez só nesse mês. Eu sabia que teria esse tipo de pensamento, e é óbvio que tem. Não tenta bancar muito de santo não, gente. A gente tem esses pensamentos muito errados. E eu sabia, mas eu sabia que eu precisava ir lá. Eu não entendia nada de evangelho, eu não entendia nada de igreja, eu era muito perdida, mas dentro de mim tinha uma chama muito esquisita, que eu também não sabia o que era, que me falava, vai lá pra frente. E toda semana eu estava lá na frente reconciliando.
E foi nesse de reconciliar, que passou um ano, eu me batizei. E aí sim começou um processo para eu conhecer Jesus. Eu não conheci Jesus nos eventos, eu não conheci Jesus num culto, eu conheci Jesus dentro do meu quarto. Por isso que secreto é importante. Por isso que falta de secreto faz crente cair e ficar caído. Então foi por causa dessas idas no altar, mesmo sabendo que estava todo mundo me olhando e pensando, de novo. Deus, eu sabia que Ele estava me vendo. Eu sabia que Ele estava olhando e falando, vamos. Você precisa de muita coisa ainda, mas vem. Então foi nessas de ir para o altar que eu conheci Jesus. Então o que eu estou querendo te dizer é, nós precisamos de um relacionamento com o Senhor. E se a gente não se render ao Senhor por vergonha, se a gente não trazer de volta essa primeira essência por vergonha, a gente fica para trás. Em vez de a gente focar num relacionamento com o Senhor, a gente vai estar focando no que o outro está pensando de mim ou não. E eu oro de verdade para que essa palavra tenha ido muito de encontro com você. Porque o que o Senhor quer da gente nos últimos dias é que a gente conheça a Cristo. É que a gente saiba quem é Jesus. E enquanto nossa vida for baseada em cultos e células somente, a gente vai viver uma vida de protocolo de performance. E eu fiz um vídeo alguns dias atrás falando sobre renúncia. E a nossa renúncia, ela é um resultado do nosso amor a Deus. Se a gente não ama ao Senhor, se a gente não tem temor ao Senhor, se a gente não olha para a cruz e fica escandalizado, não vai sair renúncia de lugar nenhum. Porque a renúncia ela é somente uma consequência do meu amor a Deus. Então eu olho para Cristo, eu olho para a cruz e eu fico escandalizada. E eu amo essa mensagem. Então por causa dessa mensagem, eu considero tudo como perda. E eu só quero a Cristo. E a gente tem um coração totalmente voltado para o Senhor. E é uma mensagem muito simples. É uma mensagem muito simples e direta, porém, eu creio que a gente precisa de conhecer Jesus. Não vim para a igreja somente, a gente precisa de conhecer Jesus. E o altar continua aberto enquanto o grupo de louvor vai adorar. E que Deus abençoe, gente. Agradeço a minha oportunidade.